Em julho de 2001, 4 helicópteros cruzaram um dos lugares mais hostis do Pacífico Sul. Abaixo deles estava uma ilha remota, quase 700 quilômetros ao sul da Nova Zelândia, cercada por ondas violentas, chuva constante e paredões de 300 metros. Quase ninguém vivia ali, e aqueles pilotos não estavam procurando sobreviventes. Eles tinham vindo para executar uma operação que muitos consideravam impossível. Da costa até os picos, ratos da Noruega haviam ocupado praticamente cada metro da ilha Campbell. Em alguns períodos, a população podia chegar a 200 mil animais, uma das maiores densidades já registradas. Para eliminá-los, a equipe precisaria cobrir todos os 11 mil hectares, incluindo vales, fendas e saliências rochosas, com cerca de 120 toneladas de isca. Bastava uma única fêmea grávida sobreviver para que, em poucos anos, toda a infestação começasse novamente. 2 anos depois, pesquisadores voltaram com armadilhas e um cão treinado para detectar roedores. Eles vasculharam a ilha, mas não encontraram nenhum rato. Em vez disso, descobriram pequenas pegadas de ave na lama da praia. Sem uma câmera, desenharam as marcas à mão e enviaram a descrição por rádio. A resposta do ornitólogo foi imediata. Aquelas pegadas não deveriam existir ali, e isso mudava tudo. A ilha Campbell fica numa faixa do oceano que antigos marinheiros chamavam de Furiosos 50. Ali, o vento quase nunca para. A temperatura média anual gira em torno de 6 graus, e mesmo no verão, raramente ultrapassa 12. Montanhas de quase 600 metros cercam uma baía longa e estreita, enquanto arbustos baixos, encharcados e retorcidos pelo vento, cobrem as margens. Não há florestas altas. Para avançar, é preciso abrir caminho à força pela vegetação. Acima das encostas crescem gramíneas duras e plantas gigantes conhecidas como mega-herbs, com folhas e flores de dimensões impressionantes. Cerca de 40% dos invertebrados da ilha não existem em nenhum outro lugar do planeta. Em 4 de janeiro de 1810, o navio caçador de focas Perseverance chegou à costa. Seu capitão, Frederick Hasselborough, procurava novas colônias de focas, sem imaginar que aquela viagem mudaria o destino da ilha. 30 anos depois, os primeiros cientistas desembarcaram ali a bordo do Erebus e do Terror. O que mais os intrigou foi a quase ausência de aves terrestres. Eles acreditaram estar registrando a fauna natural de Campbell. Na verdade, estavam observando apenas o que havia restado depois que uma transformação invisível já começara. E ninguém, naquele momento, compreendeu a dimensão real daquela perda silenciosa. Antes da chegada dos navios, Campbell não possuía nenhum mamífero terrestre. Durante milhões de anos, aves construíram seus ninhos diretamente no solo, porque ali não existiam predadores capazes de persegui-las. Alguns insetos cresceram e perderam gradualmente a capacidade de voar. Esse equilíbrio terminou em outubro de 1828, quando o Perseverance, o mesmo navio que havia registrado a ilha 18 anos antes, naufragou em suas águas. Dos destroços, ratos da Noruega alcançaram a costa. Em apenas 12 anos, já haviam se espalhado por praticamente toda a ilha. As primeiras vítimas foram as aves terrestres, o petinha, a narceja e o pequeno pato de Campbell, incapaz de voar. Na ilha principal, desapareceram. Apenas algumas populações sobreviveram em rochedos offshore, protegidas por penhascos que os ratos não conseguiam atravessar. Para espécies que jamais precisaram fugir ou esconder seus ninhos, aquele novo inimigo era rápido, inteligente e praticamente impossível de deter. Depois vieram as aves marinhas menores, que criavam seus filhotes em tocas subterrâneas. Petréis, prions e outras espécies passaram a perder ovos, filhotes e adultos. Até as colônias maiores diminuíram drasticamente. Mas os ratos não pararam nas aves. Eles devoravam vetas, lesmas gigantes, besouros, sementes e quase tudo o que encontravam. Alguns foram observados mergulhando atrás de mexilhões na costa. Nos meses favoráveis,
a população podia chegar a 200 mil indivíduos. Nos piores, caía para cerca de 50 mil. Esse ciclo de destruição continuou por mais de 170 anos. Mas os ratos não foram os únicos animais que transformaram Campbell. Durante quase 40 anos, a partir do fim do século XIX, uma fazenda de ovelhas funcionou na ilha. Para abrir pastagens, a vegetação era queimada, enquanto cerca de 7 mil ovelhas avançavam pelas encostas. Os próprios fazendeiros também introduziram gatos. Em 1931, o último arrendatário partiu de mãos vazias. O clima severo, o isolamento e a queda no preço da lã tornaram a operação inviável. Décadas depois, Campbell foi declarada reserva natural, com a ambição de recuperar as plantas e aves que haviam sido expulsas pelos animais introduzidos. O primeiro alvo não foram os ratos, mas as ovelhas. A remoção começou nos anos 1970 e durou mais de 20 anos. Cercas dividiram a ilha, rebanhos foram retirados por etapas e os pesquisadores observaram como a vegetação reagia onde o pastoreio terminava. Nem todos concordavam. As ovelhas de Campbell eram consideradas uma raça rara e valiosa. Ainda assim, em 1991, nenhuma permanecia na ilha. As mega-rebs reapareceram, o tussock voltou a cobrir as encostas e, poucos anos depois, os gatos também desapareceram, sem que ninguém os caçasse ou envenenasse diretamente. Derek Brown, que mais tarde participou da campanha contra os ratos, explicou o paradoxo. Enquanto as ovelhas mantinham a vegetação baixa, os gatos conseguiam correr, enxergar e capturar presas com facilidade. Mas, quando o pastoreio terminou, arbustos densos, úmidos e frios voltaram a cobrir o terreno. Os gatos permaneciam molhados, tinham dificuldade para caçar, reproduziam-se menos e, pouco a pouco, desapareceram. Os humanos retiraram as ovelhas, a própria recuperação da ilha eliminou os gatos, os ratos, porém, continuaram. E esse era um problema sem precedentes. Nunca ninguém havia tentado limpar de ratos uma ilha tão grande. Bastava deixar um único vale sem isca para que toda a operação precisasse recomeçar. Pior, o veneno planejado não distinguia um rato de uma ave. A missão exigia eliminar uma espécie invasora sem matar justamente os animais que pretendia salvar. Por isso, antes de lançar qualquer veneno, a equipe decidiu testar cada detalhe. Em 1999, 2 anos antes da operação principal, a equipe realizou um teste numa pequena área da ilha. Em vez de veneno, os grânulos continham rodamina, um corante inofensivo. Se um rato comesse a isca, o pigmento apareceria depois em seus tecidos. Quando os pesquisadores capturaram os animais da zona de teste, encontraram rodamina em todos eles. Isso provava que a isca alcançava os ratos em praticamente todos os tipos de terreno existentes na ilha. Com essa resposta, o plano foi refinado cuidadosamente. Normalmente, campanhas desse tipo usavam 2 aplicações, mas em Campbell haveria apenas uma, com faixas de voo sobrepostas para eliminar qualquer vazio. Os grânulos foram tingidos de verde, uma cor menos atraente para as aves. A operação também foi marcada para o inverno, quando a maioria das aves marinhas permanecia longe da costa. 19 pessoas e 4 helicópteros participaram da missão. Cada voo seguia uma rota registrada por satélite. À noite, a equipe comparava os trajetos e procurava falhas na cobertura. Na manhã seguinte, os helicópteros voltavam exatamente aos pontos esquecidos. O trabalho mais arriscado cabia ao piloto Brian Beck, que avançava a apenas 15 ou 20 metros dos paredões marítimos, repetindo passagens até que os grânulos alcançassem saliências e fendas onde os ratos poderiam se esconder. No mesmo espaço aéreo, voavam albatrozes reais do sul, entre as maiores aves voadoras do planeta, com envergadura superior a 3 metros. Em baixa velocidade, conseguiam desviar facilmente, mas, quando o helicóptero acelerava, calculavam mal a distância. Por isso, os pilotos reduziram deliberadamente a velocidade. Durante toda a operação, nenhum albatroz colidiu com as aeronaves. A operação prosseguiu sem qualquer acidente envolvendo essas aves. A dispersão estava planejada para durar 3 meses,
porque a equipe esperava precisar de cerca de 60 horas de clima seguro para voar. Mas julho de 2001 foi incomumente favorável e toda a operação terminou em apenas um mês. Em vez de comemorar, alguns especialistas ficaram inquietos. Tudo parecera fácil demais. Talvez algum vale tivesse sido esquecido. Talvez alguns ratos ainda estivessem escondidos e ninguém poderia descobrir imediatamente. Uma inspeção precoce não serviria. Se poucos animais tivessem sobrevivido, seriam necessários 2 ciclos reprodutivos para que a população crescesse o bastante para deixar sinais detectáveis. Por isso, o primeiro levantamento real só começou em 2003. 6 funcionários do Departamento de Conservação retornaram a Campbell acompanhados de Jack, um cão treinado para localizar roedores pelo cheiro. Durante um mês, eles examinaram edifícios antigos, praias e encostas, espalharam tantas armadilhas que o esforço ultrapassou 4.000 noites de captura. Nos caminhos mais usados, colocaram bastões cobertos com óleo de amendoim. Qualquer rato atraído pelo cheiro deixaria marcas dos dentes. Então, dentro dos prédios abandonados da estação meteorológica, encontraram fezes de rato. Se fossem recentes, 120 toneladas de isca, 2 anos de espera e mais de 2,5 milhões de dólares teriam sido desperdiçados. As amostras foram recolhidas e enviadas para análise. A tensão retornou. Até o resultado chegar, ninguém sabia se Campbell estava realmente livre dos ratos. A análise encontrou rodâmina nas fezes, o mesmo corante usado no teste de 1999. Portanto, aquele material não era recente. Tinha permanecido quase 4 anos no frio subantártico, preservado como se tivesse sido deixado no dia anterior. Nenhuma armadilha foi acionada, nenhum bastão mostrou marcas de dentes e nenhum sinal novo apareceu. Campbell estava livre dos ratos. Na época, tornou-se a maior ilha do mundo já completamente desratizada. A confirmação oficial só viria em 2006, mas o resultado de 2003 já permitia iniciar o retorno dos antigos habitantes. Alguns, porém, não esperaram ajuda humana. Durante a mesma expedição, os pesquisadores encontraram uetas entre folhas caídas perto das cabanas e nos detritos presos aos galhos dos arbustos. Antes raros, agora apareciam após poucos minutos de busca. A recuperação começava na base da cadeia alimentar. A ilha começava, enfim, a responder à ausência do invasor. Depois vieram as aves. Repetinhas foram observadas 20 vezes, algumas vezes em grupos, sobretudo no sul da ilha. Isso indicava que estavam retornando dos rochedos vizinhos. Pela primeira vez em muitas gerações, pequenos pássaros podiam caminhar, alimentar-se e criar filhotes no chão sem que um predador introduzido os esperasse. As petinhas não demonstravam medo dos pesquisadores. Para algumas, aqueles talvez fossem os primeiros seres humanos vistos em toda a vida. Mas a história mais extraordinária estava 1 quilômetro ao sul, em Jacmar. Um rochedo de apenas 19 hectares, cercado por penhascos e praticamente impossível de alcançar pelo mar. Seres humanos só pisaram ali em 1980, levados por helicóptero. Em novembro de 1997, 3 especialistas chegaram com 3 cães farejadores para procurar o pato de Campbell. Não encontraram nenhum pato. Em vez disso, os cães localizaram uma pequena narceja que ninguém havia descrito antes. Mais tarde, ela foi reconhecida como uma subespécie única existente em nenhum outro lugar do planeta. Seus ancestrais haviam sobrevivido naquela rocha por cerca de 170 anos, desde que os ratos dominaram a ilha principal. Os cientistas imaginavam que seu retorno exigiria captura, reprodução em cativeiro e uma reintrodução que poderia levar 10 ou 20 anos. A narceja não esperou. Em 2003, apenas 2 anos após a eliminação dos ratos, suas pegadas apareceram na lama de Campbell. Para voltar para casa, bastou atravessar 1 quilômetro de oceano. Sem gaiolas, transporte ou qualquer ordem humana, a natureza iniciou o retorno. Em março de 2005, os pesquisadores capturaram um jovem completamente emplumado na costa voltada para Jacmar. Aquilo provava que as narcejas não estavam apenas visitando Campbell, já criavam seus filhotes na própria ilha.
Em janeiro de 2006, foram registrados mais de 20 adultos, 5 jovens e um ninho ativo. 4 anos depois, a subespécie recebeu o nome Perseverance, em homenagem ao navio que havia chegado à ilha 200 anos antes. No dia 4 de janeiro, exatamente no bicentenário daquela chegada, uma jovem narceja foi fotografada perto da passarela da estação. Nenhuma dessas aves foi criada em cativeiro. Nenhuma foi transportada ou solta por pessoas. Os humanos apenas retiraram os ratos. Depois, a natureza completou o trabalho por conta própria. Para alcançar Campbell, a narceja precisou cruzar somente 1 quilômetro de oceano. A próxima ave, porém, enfrentava um obstáculo muito maior. Ela não conseguia voar. O pato de Campbell é pequeno, escuro, noturno e incapaz de voar. É tão discreto que poucas pessoas chegaram a vê-lo vivo. Alguns exemplares alcançaram cientistas no século XIX. Mas durante décadas nem sequer ficou claro se Campbell possuía uma espécie própria. Por quase 100 anos, o pato foi considerado extinto. Então, aves vivas foram encontradas em Dent, um rochedo a cerca de 3 quilômetros da ilha principal. Em 12 de novembro de 1975, pesquisadores desembarcaram ali pela primeira vez. Capturaram uma única fêmea, examinaram-na e a soltaram. Talvez menos de 50 patos sobrevivessem em toda a rocha. Esperar que uma ave sem voo atravessasse sozinha 3 quilômetros de oceano revolto não era uma opção. 11 indivíduos foram levados ao centro Pukaha Mount Bruce, na Ilha Norte. Anos se passaram, mas nenhum ovo eclodiu. Como quase nada se sabia sobre sua vida selvagem, os cuidadores precisaram testar condições, alimentos e abrigos. A virada chegou em 1994, quando Daisy e Donald finalmente formaram um casal e produziram 2 filhotes. A primeira reprodução bem-sucedida da espécie em cativeiro foi um avanço pequeno em números, mas enorme para uma espécie que quase desaparecera sem deixar testemunhas. Entre todas as fêmeas selvagens levadas ao centro, apenas Daisy produziu filhotes. Isso significava que praticamente toda a população criada em cativeiro descendia de uma única ave, mantendo a diversidade genética perigosamente baixa. Antes de retornar a Campbell, 2 pequenos grupos foram soltos numa ilha livre de predadores. Ambos sobreviveram, provando que os patos podiam deixar os recintos e voltar diretamente à natureza. Em setembro de 2004, os primeiros 50 partiram para Campbell, numa viagem de quase 3 dias, principalmente por mar. Foram examinados, vacinados e alimentados por tubo. Novos grupos chegaram em 2005 e 2006. Ao todo, 159 patos voltaram para casa. Com isso, um projeto de 20 anos chegou ao fim. Os patos já não precisavam de reprodução em cativeiro, começaram a se multiplicar sozinhos em liberdade em Campbell. A população passou a ser classificada como crescente. Tudo havia começado com poucos sobreviventes numa rocha distante e com uma única fêmea capaz de produzir descendentes. A ironia era clara. Uma única rata grávida poderia ter repovoado toda a ilha e destruído anos de trabalho. Mas uma única pata, Daisy, ajudou a iniciar a recuperação de uma espécie inteira. Campbell, porém, não voltou exatamente ao que era em 1810. Ninguém sabe como era sua natureza original, porque os primeiros cientistas chegaram depois dos ratos. Algumas aves marinhas ainda precisarão de décadas para se recuperar, e os pinguins continuam dependentes das condições do oceano. Mesmo assim, os sinais são claros. Uetas voltaram a aparecer sob as folhas. Petinhas caminham e criam filhotes no chão. A narceja retornou a um lugar onde esteve ausente por 170 anos. O pato de Campbell foi transportado em caixas, mas depois assumiu seu destino. Hoje, não há predadores introduzidos nos 11 mil hectares da ilha. Campbell não foi reconstruída pelos seres humanos. Nós apenas removemos aquilo que a impedia de se reconstruir sozinha.